Oi, boa noite. A graça e a paz de Jesus. Que turma linda, que honra estar aqui com vocês e também com os nossos queridos irmãos em Patos, em Pombal. Que maravilha, hein? Estamos juntos aí e eu estou com muita expectativa para o que vai acontecer hoje e amanhã. E você, amém? Aleluia. Pode sentar. Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom te ver aqui. Eita, aleluia. Quantos líderes nós temos aqui? Levante a mão. Levante a mão, você que é líder. Ok? Eu vou perguntar de novo, você levanta a mão mesmo, tá bom? Né? Não é pela metade não, assim. Tá bom? Vamos lá. Quantos líderes nós temos aqui? Ok, fica a mão levantada. Eu quero que toda a turma dê uma olhada quem levantou a mão. Tá bom? Que amanhã eu vou perguntar de novo. E eu quero ver se vai estar assim. Hein? Eu estou aqui para estudar o módulo Liderança Cristã. Então quero dizer logo no começo, liderança cristã não quer dizer a liderança apenas na igreja. Ok? Liderança cristã a gente pensa logo em quê? Né? O que é que você pensa? Seja sincero comigo, liderança cristã é o quê? Departamentos, pastor, né? Aqueles que têm ofícios ministeriais, não é o que te vem? Mas vamos lá, eu quero mudar esse teu pensamento. Liderança cristã não é aquela que acontece só na igreja, mas é que acontece a partir de Cristo. Ok? Que renasce em Cristo. Você está em Cristo? Então, se essa liderança renasce em Cristo, ela renasce onde? Em você, que está em Cristo. Amém? E eu quero começar dizendo para você que nós não iremos trabalhar a liderança como uma posição, ok? Mas como a missão que você descobre e realiza, ok? E que se você não descobre, você, claro, não realiza. Ou se você descobre em parte, realiza pela metade, né? Enfim. Então a posição, né, ela pode estar atrelada à liderança, ok? Mas a liderança tem mais a ver com a missão. Você pode ver uma pessoa que está numa posição de liderança sem de fato ser um líder. Como você pode encontrar um líder nos bastidores, ok? Então provavelmente quando eu perguntei quantos líderes nós temos aqui, pessoas que já estão numa posição de liderança no sentido de governar alguma coisa, um departamento, uma igreja, é assim ou não? Está à frente de uma empresa. E claro, nem todos nós recebemos de Deus o dom do governo, né? Paulo fala, né, em 1 Coríntios, sobre aqueles que receberam o governo. Você já fez o rema final, né? Passou lá para o ministério prático e você aprendeu sobre isso. Que governos, inclusive, quando a gente estuda os dons do ministério, os ofícios ministeriais, governos equivale a quê? Quem lembra? Pastores, não é isso? Pastores, governo, pastores, mas eu quero tratar aqui também de governo no sentido de você estar à frente, né, de algo, liderando algo, estar à frente de uma equipe, estar à frente de uma igreja, de uma empresa. Nem todos foram chamados para esse contexto de liderança. Estou conseguindo ser claro até aqui, né? Nem todos, mas isso não quer dizer que você não foi chamado para liderar pelo fato de você não ter sido chamado por Deus para estar à frente de algo, ok? De novo, de uma equipe, de uma igreja, né? Até porque você, quem sabe, pode estar à frente de uma família, amém? O contexto da família é um contexto de laboratório, de liderança, e eu vou te falar um monte de coisas, com certeza você vai ter que exercer liderança, a tua própria vida, amém? O teu destino, tempo, dinheiro, talentos, amém? Dons, tudo isso exige liderança, amém? E eu gostaria que você abrisse comigo no texto, que eu acredito que é o que mais é lido em Gênesis, né? O pastor Fernando vai concordar comigo aí, que honra tê-la aqui, que surpresa boa, hein? Você e a Lídia aí, bem que você disse que viria, né, Lídia? Olha aí, muito bom, né? Um casal querido, pastores Verbo da Vida Santos, muita gente que eu estou revendo aqui também. E Gênesis, capítulo 1, pessoal. Gênesis, capítulo 1. Fala para mim se esse não foi o texto mais lido no Rema, né? Gênesis 1, 26 ao 28.
Mas eu vou trazer ele para o contexto da liderança hoje, tá bom? Não vou ensinar nova criação agora, embora tenha a ver, nem justiça de Deus, nem o que mais que a gente estuda esse texto. Acho que tudo no Rema, né? Vai para esse texto, né? Mas vamos trazer para a liderança. Olha só, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o que mais? Tenha ele domínio, ou domine ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É muito importante que você entenda, né, que eu consiga te alcançar, trazendo clareza nesse conceito da liderança nesse momento, porque tudo que a gente vai falar no restante da matéria tem a ver com o que a gente está estabelecendo aqui. Ok? De novo, eu não estou enfatizando aqui liderança como uma posição, né? Nem liderança só na igreja, embora a igreja seja um excelente laboratório para o desenvolvimento da liderança, mas a liderança que acontece também fora do contexto da igreja. Quantos concordam que a gente precisa de apóstolos? Amém? Mais apóstolos. É bem provável que tenhamos muitos deles aqui. Mais apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Mas precisamos também de mais professores de universidade, ensino fundamental, ensino médio, arquitetos, engenheiros, médicos, advogados, psicólogos, políticos. Sim ou não? Sim. Cheios do Espírito Santo, cheios dessa palavra e com essa mentalidade, gente, de liderança. Amém? Então, liderança cristã tem mais a ver, irmãos, com liderança do reino. Ok? Do que, de fato, liderança dentro da igreja. Amém? E eu não estou de forma alguma, deixar bem claro, menosprezando a liderança dentro da igreja, ok? Os departamentos servindo a igreja é um excelente laboratório, mas eu estou querendo levar você a pensar além, né? Para a gente entender que a liderança que acontece fora das quatro paredes é tão importante quanto a liderança dos que têm ofícios ministeriais, dos que estão servindo dentro da igreja. Amém? Muitas vezes tem aquela ideia assim, né? Eu tenho um chamado, aleluia, Deus me chamou. Aí de repente está conversando com alguém que não tem chamado, né? E você, não, infelizmente eu não tenho um chamado. Que pena, né? Isso quando não diz assim, não, mas o teu é Ministério de Socorros. Como o Ministério de Socorros fosse para quem não é dos 5 dons, né? Ministério de Socorros, meu Deus do céu. Claro, né? Tem os 5 dons ministeriais, mas o Ministério de Socorros está atrelado aos 5 dons ministeriais e os 5 dons ministeriais aos Ministérios de Socorros. A mesma coisa está conectada à outra. Isso quando não diz assim, então o teu é o Ministério da Reconciliação, né? Como se quem está nos ofícios ministeriais não tivesse Ministério da Reconciliação, né? Ou sei lá, às vezes até quem está no Ministério de Socorros, não, eu pelo menos, graças a Deus, estou servindo as crianças, né? Você não está em nenhum departamento, então o Ministério da Reconciliação, vai lá fazer uma coisa. O Ministério da Reconciliação é para todo mundo, amém? Para todos nós, aleluia. E os 5 dons, os 5 ofícios ministeriais não é para todo mundo, amém? Mas as outras áreas da igreja de socorros estão atreladas aos 5 dons ministeriais, amém? E todas as demais áreas, irmãos, estão entrelaçadas com os dons do ministério e com o projeto de Deus através da igreja, amém? Mas a gente tem que entender que pode ser que você não tenha sido chamado para ser um pastor, um evangelista, um profeta, esse é um dos dons ministeriais, mas você está chamado para exercer algum trabalho, alguma coisa lá fora e é tão santo quanto, amém? E você tem que entender essa mentalidade de liderança no reino, amém? Fala comigo, reino. Do reino. Você é o reino, você carrega o reino e você tem que ter essa mentalidade, né? Certa vez os discípulos começaram a brigar na frente de Jesus por causa de poder, de posição, né? Isso aconteceu algumas vezes e uma das vezes o gatilho ali, né, foi porque a mãe de 2 deles, né, veio para Jesus fazer um pedido, né? Você deve estar lembrado, Jesus, é coisa rápida, não vou tomar seu tempo, é só que um filhinho meu se sente à sua direita e outro à sua esquerda. E, gente, eu tenho certeza que aquela mãe só fez aquilo porque aqueles meninos encheram a cabeça daquela mãe, entendeu? Mãe, vai logo, pede logo, vai que o outro peça primeiro. Porque tinha muito essa coisa da posição. Lembra o que eu comecei falando? Liderança não começa na posição. Entendeu? Você ficar com essa coisa fixada em poder, em evidência. Não, você tem que estar fixado na tua missão. Amém? E a gente vai chegar no que eu quero chegar aqui. Por que isso, né? E Jesus
Imagina, aqueles discípulos começaram a brigar ali. Ah, como assim? Você está à sua direita, à direita de Jesus, e você à esquerda, mas eu cheguei primeiro. Ah, mas quem que serve mais aqui? Mas quem é mais amigo de Jesus? Jesus, gente, no meu reino não é assim. A mentalidade do mundo é assim. Né? Posição, poder, status. No meu reino quer ser importante. Sirva. Amém. Sirva. E isso está aqui, gente. Na caixa preta da criação humana, que é Gênesis 1, do 26 ao 28. Né? Se você perguntasse, professor, como você resumiria o propósito da vinda de Jesus à Terra? Eu diria, veio restaurar o que está aqui em Gênesis 1, do 26 ao 28. Amém? Você vê aí no versículo 26, Deus diz, façamos o homem, né? Eu chamo isso aqui de a gravidez de Deus. Versículo 27, criou Deus o homem. Isso aqui eu chamo de Deus dando a luz, ok? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai, e por aí vai. Então a gente vê dois pilares aqui fundamentais, irmãos, sobre os quais Deus cria a raça humana. Né? O primeiro pilar é o que? Deus fez o ser humano, a sua imagem e semelhança. O que quer dizer isso? Os seres humanos foram criados para serem filhos de Deus. Ok? E o outro pilar é governo e domínio. Ok? Domine, governe. E no versículo 27 está bem explícito que isso não só foi para o macho. Homem e mulher os criou e disse para eles, governe e domine. E você vê que em nenhum momento aí Deus fala para um governar sobre o outro, o ser humano governar sobre o outro. Nem Adão sobre Eva, nem Eva sobre Adão. Ok? Por quê, gente? Como imagem e semelhança, fomos criados para sermos adoradores. Amém? Mas como governantes, fomos criados, sabe para quê? Para servir. Amém? Imagem e semelhança, essa tua relação com os céus, com Deus, essa relação vertical. Só que domínio e governo é a tua responsabilidade horizontal. Com a terra, amém? A tua responsabilidade aqui nesse planeta. Quando a gente começa a se envolver com a adoração, né? A entrar, minha filha diria, nessa vibe da adoração, né? Começa mesmo a amar o Senhor, dá logo vontade de a gente ir para o céu logo. Né? Eu quero ir logo para o céu, a tua presença maravilhosa, ou então de ficar o tempo todo com o Senhor ali, né? Sem nem querer trabalhar mais, sem nem querer. É verdade ou não? Mas é interessante, irmãos, que se você entender quem você é, o teu propósito, você vai entender que na adoração Deus quer te contar sobre o domínio. Amém? Na adoração Deus quer te contar sobre o governo. Então não existe um propósito que você entre tão profundo na adoração que você acabe abrindo mão da tua responsabilidade como governante, como alguém que tem domínio. Amém? Imagina, você chega para o seu líder, para o seu pastor, pastor, eu estou num nível tão profundo com Deus, que eu deixei até o meu trabalho. Eu já falei para minha esposa, se quiser alguma coisa comigo, é espírito para espírito. E eu nem vou para a igreja mais, pastor, porque só tem carnal aqui, eu estou tão acima. Mas eu acho que você vai concordar comigo que o ser humano que pisou essa terra mais adorador, que vivia o nível mais profundo de adoração, foi Jesus. E ele estava junto de seres humanos. Ele gostava de seres humanos. Ele era um grande influenciador de seres humanos. Muita gente se escandalizou, né, com a galera que andava com Jesus. E ele disse, eu vim curar. Eu não vim para os sãos. Eu vim para quem precisa de médico. Amém? E aí, você está pronto para fazer isso? Amém? Aleluia. Então fala comigo, eu fui criado. Com essa convicção nem você acredita. Diga, eu fui criado. Para adorar a Deus. Governar recursos e servir as pessoas. Amém. Então como que acontece isso, gente? É bem prático. O ser adorador, o ser imagem e semelhança é algo que você não tem como fazer isso acontecer. Ok? Deus é que criou isso, Deus que inventou isso. O pecado danificou e Jesus restaurou. Amém? João 1,12 diz, a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Amém? Deus de maneira justa reconquistou isso. E você é de novo imagem e semelhança de Deus. Ok? O governo domínio é a parte que você faz. Imagem e semelhança, Deus faz isso. Deus te dá a natureza dele. Governo domínio é a sua parte. Amém? É a área que é sua. Diga, minha. Você não pode usar o governo domínio para chegar a ser imagem e semelhança.
Amém? Porque você, a imagem e semelhança, é que você realiza o governo e o domínio. Ok? Se você não entende isso, você vai ser como um Deus decaído, querendo reocupar sua posição original, derrubando todo mundo à sua volta, passando por cima de todo mundo, né, de maneira egoísta. Você quer reconquistar a sua posição. Não, o governo e o domínio vem dele, parte dele, é a partir dele, a natureza dele, amém? Você é regido, guiado, inspirado pelo amor para andar no governo e domínio, amém? Não é algo intransigente, não é algo que você está passando por cima de todo mundo, amém? Então, por isso que a melhor maneira de você entender governo e domínio é através do serviço, ok? Como imagem e semelhança, você adora. Como um governante, como alguém que domina, você serve, amém? Então, Deus que te criou para ser filho e servo. Não é uma coisa ou outra, nem você ser servo para se tornar filho. Amém? Eu vivi um tempo, né, dentro do contexto da igreja evangélica, e tinha muito essa coisa assim, né? Nem tinha coragem de dizer assim, sou filho de Deus. Parecia algo muito alto, né, muito elevado. Ser servo eu tinha coragem, mas era assim, sou servo, inútil, né? Salvo pela graça. O Policarpo está concordando aí, né? Era uma coisa assim muito, né? Servo. E parecia muito que era essa coisa assim, eu estou servo, servindo, para um dia ser filho, né? Não falava isso claramente, mas tinha essa mentalidade. O serviço era como se fosse um pedágio, sei lá, um pagamento para chegar naquele nível elevado. Gente, isso não é cristianismo. Isso é hinduísmo, é espiritismo. Não, no cristianismo, você já é quem você vai ser. Amém? O ser filho não é fruto de um progresso espiritual, né? Talvez você não consiga aqui. Mas lá no céu você vai conseguir. Não diz amém nessa hora não. Né? Ser filho de Deus, você já é agora, né? Amém? Então não é algo que você vai ser no céu. Amém? Você já é. Quando você chegar lá, você vai descobrir que já era. Amém? Você já era o que já é aqui. Amém? Muitos crentes vão ter surpresa diante de Jesus, né? Vão ter uma espécie de déjà vu, sabe o que é isso? Aquela palavra francesa, né? Que fala de uma experiência repetida, né? Como se você está tendo uma experiência que você já teve, sei lá, encontrando alguém. Ah, eu acho que eu já te vi. Acho que eu já estive nesse lugar. Muito crente vai ter essa experiência, né? Chegar dentro de Jesus, acho que eu já estive nesse lugar, né? Esse lugar não me é estranho, né? Jesus vai dizer, claro, o tempo todo você estava aqui. Você não leu na minha palavra que você foi ressuscitado comigo e assentado nos lugares espirituais em Cristo? Então caímos nesse lugar, irmãos, original, de ser imagem e semelhança do Pai, de governar e dominar. Mas Jesus nos recolocou nesse lugar, amém? Já somos filhos dele e já estamos nesse lugar de governo e domínio, mas é algo que fazemos diariamente, se você entende quem você é e as ferramentas que você tem, amém? Como eu governo e domino? Com as ferramentas que você tem para servir, amém? Como eu encontro o meu serviço? Entendendo as ferramentas que te equipam como governante, como um dominador, né, nesse mundo. Quando a gente pensa em governo e domínio, eu vou falar disso aqui de maneira bem objetiva, logo a gente pensa governo e domínio sobre Satanás, não é? Governo, domínio, autoridade. Claro, a gente estuda a autoridade do crente, inclusive, na matéria autoridade no rema, né? É necessário estudarmos sobre isso, mas nesse contexto que eu estou falando, governo, domínio originais ali, o diabo debaixo dos seus pés, irmãos, é só consequência quando você entende quem você é. Amém? Quando você entende quem você é. Quando eu diz governo, domínio, você vê que não aparece o diabo ali. Porque o diabo já estava debaixo do domínio de Adão. Amém? Certa vez Jesus enviou 70 discípulos com autoridade para curar enfermos, etc e tal, e expelir, expulsar demônios. E Lucas 10, os discípulos voltam admirados com o quê? Quem lembra? Muitos enfermos foram curados, Jesus. Foi isso? Não, o que mais chamou a atenção foi que os demônios se submeteram. Jesus, não é que deu certo. Então o diabo submeter ao homem, ao ser humano, era uma coisa muito distante. Jesus deu certo. Aí Jesus disse, uau, deu certo mesmo. Me diz como foi que aconteceu. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus ficou admirado com a admiração deles, né? Disse. Quem falou uai aqui? Uai? Você é mineira? Aí Jesus disse, uai.
Oxente. O que Jesus disse, gente? Eu vi Satanás cair. Alegre-se, porque os nomes de vocês estão escritos nos céus, no livro da vida. O que Jesus quis dizer isso? Ei, ele já caiu. Ele não tem outra coisa a fazer senão obedecer. Se alegrem porque vocês fazem parte de quem manda. Amém? Resumindo, ele faz parte de quem obedece e vocês de quem manda. Amém? Em Jesus, irmãos, você somente reocupa o seu lugar original. Então, nosso foco não deve ser, em primeiro lugar, o diabo. Quando falar em governo e domínio. Quando você está no seu lugar original, em Cristo. O diabo obedecer a você, está debaixo dos seus pés, é só consequência. Amém? Foque governo e domínio na sua área de governo aqui na terra, irmãos. Eu desejo que esteja conseguindo ser claro para você. Amém? Qual é a área de governo? Deus te deu dons. Amém? Te equipou, te vocacionou, te chamou. Amém? O chamado de Deus é a maneira que Ele direciona o que você tem dentro de você. Como potencial, como dons, como talentos. Amém? Ele chama, Ele vocaciona, Ele direciona você. Aleluia. Com visão, com propósito. Oh, aleluia. Amém, gente? Ele faz isso, direciona a gente e você vai transformar isso na sua área de governo. Amém? Eu, de alguma maneira, estou exercendo meu governo aqui, nessa noite. Amém? Estudei, me preparei. Durante anos estou ensinando nessa área. Para quê? É para mim que eu estou fazendo isso? Não. Então, essa área que eu estou exercendo o governo é para quê? Para servir. Amém? Então, enquanto você governa, quem está sendo beneficiado? Quem está sendo servido por você. Amém? Então, quando você compreende isso, qual é a minha área de governo? No que eu vou ser especialista? Você começa a entender o teu propósito de governo e domínio, você está servindo e você compreende liderança. Amém? Como é que eu entendo liderança? Como exercer com qualidade, com excelência, o meu chamado, a minha vocação. Isso não quer dizer que todos são chamados, digo de novo, para os 5 ofícios ministeriais, mas o teu chamado, seja ele qual for. Amém? Amém. Aleluia! Está pronto para isso? Amém. O chamado do Senhor na sua vida. Eu tenho um slide aqui que eu queria compartilhar com vocês. Olha só, a diferença de uma pessoa entender, uma pessoa que entende liderança e uma pessoa que não entende. Olha só, essa pessoa aqui é uma pessoa muito dedicada ao sucesso. Olha, a dedicação ao sucesso dela está aqui no nível 8, ó. Mas a dedicação dela na liderança está 2. Ok? 2. A gente podia gastar toda essa aula aqui só falando sobre isso aí, mas não vou fazer isso. E você vai entender rapidamente aqui o que eu quero trazer, né? Então, você pode ter uma pessoa, eu posso ter uma pessoa talentosíssima, né? Faz bem o trabalho dela, pode ser um pregador, pode ser alguém que está servindo no departamento da igreja, pode ser lá fora, na empresa, enfim. Mas ela está fazendo aquilo ali, mas ela, por exemplo, não está ensinando a ninguém o que ela faz. Não está conseguindo compartilhar com ninguém aquilo que ela tem de dom, de talento, de influência. Eu posso ser um pregador maravilhoso, um mestre, eu sou um mestre, aleluia, mestre da palavra. Aí na minha cabeça assim, um mestre, ele ensina uma mensagem tão profunda que ninguém entende, né? Aí ele termina de ensinar. E aí, irmão, gostou da minha mensagem? Amei. Não entendi nada, mas foi linda. Então, essa pessoa pode ter um chamado genuíno, ser equipada por Deus, mas ela não está entendendo o quê? Liderança. Qual a maneira que eu exerço o meu governo, o meu domínio? Qual a maneira que eu transformo o que eu tenho de dom, de talento em serviço? Porque se eu fizer isso, eu estou servindo as pessoas? Estou, se eu acho que o mestre é aquele que ensina tão profundo, ninguém entende, eu estou conseguindo servir? Não. Eu sou dirigente de música. Tenho uma voz linda, sou ungido por Deus. Mas aí eu passo o tempo todo da música com os olhos fechados. Até termino de costas para a igreja, porque perdi a noção dos pontos cardeais. Lidei com uma situação assim certa vez, né? Os irmãos da igreja dizendo, pastor, ela é tão profunda, meu Deus, que ela sempre termina de costas para a igreja e de frente para Deus. Mas não era porque ela perdia a noção dos pontos cardeais, porque ficava o tempo todo fechado, com os olhos fechados, né?
Em outra igreja, o pessoal da igreja falando sobre o dirigente de música da igreja desse pastor, ele é tão profundo, que quando ele começa a adorar, ninguém consegue segui-lo. Quando ele vai rumo ao Santo dos Santos, aleluia, a cortina da fumaça, né? Ninguém consegue seguir. Será que esse é o meu propósito como ministro? Eu vou tão longe que ninguém consegue me seguir, a igreja fica, uau, me admirando. Meu Deus, que coisa linda, só assistindo, até eu voltar. Não, como líder, se eu não levo as pessoas comigo, eu não estou conseguindo entender a minha missão. Amém? Eu não estou conseguindo entender. Na minha liderança, eu tenho que trazer as pessoas comigo, eu tenho que servi-las. Amém? Está claro isso aqui? Então, esse é o exemplo. Eu lidei com um caso há um tempo atrás aí de numa igreja nossa, né? Contexto Verbo da Vida. Eu sei que podemos ter pessoas de outras denominações aqui. Aí eu sempre vou falar muito Verbo da Vida, né? Que eu sou o ministro Verbo da Vida, né? Mas que bom se tem pessoas aqui de outras denominações. Nós temos pessoas de outras igrejas aqui, outras denominações. Que coisa boa, né? Muito bom tê-los aqui. E eu sei que cada igreja tem as suas experiências, né? Mas aí, numa das nossas igrejas, nós tínhamos um excelente gestor financeiro. Era redondo, gente. Essa área financeira da igreja, maravilhosa. Ele era tão bom que ele fazia da igreja do Rema. Até que ele chegou para o pastor e disse, pastor, recebi uma direção de Deus de ir para Jerusalém. Jerusalém é Campina Grande, tá bom? Fazer a escola de missões. Aí o pastor disse, é mesmo? Quando que você vai? O pastor pensou assim, né? Daqui a 2 anos, 1 ano e meio. É agora, fevereiro, pastor, que eu estou indo. Isso era dezembro. Então, resumindo, aquele trabalho que era maravilhoso, aquela área que era excelente, virou um caos. De hora para outra. Por quê? Aquela pessoa não estava treinando ninguém. E guarda isso, o líder existe para ser desnecessário. Eu não estou dizendo não importante, tá bom? Não estou dizendo não importante, desnecessário. Se ele não tiver, funciona como se ele tivesse. Ok. Eu pergunto, isso acontece do dia para a noite? Não. Né? Vamos estudar aqui meios de a gente fazer isso acontecer, mas é trazendo esse exemplo aqui. Então podemos ter pessoas muito boas, fazendo um trabalho maravilhoso, mas que não estão treinando ninguém. Pessoas que são muito boas nos dons, mas elas não sabem como transformar aquilo em serviço de fato. Ok? Muitas vezes as pessoas não conseguem ter acesso ao que ela está oferecendo de fato. Então a gente tem que entender que o que tem que ser desenvolvido também não é não só a eficácia, mas também a capacidade de liderança. Como eu transformo o que eu faço em influência? Como eu consigo influenciar outros? Amém? Como eu consigo servir outros com aquilo que eu tenho? Porque essa é a minha área de governo e domínio. Amém? Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou adorador. Mas eu também sou um governante. Amém? Diga de novo, eu fui criado para adorar a Deus. Governar recursos. Que não é só dinheiro, amém? Mas é importante dinheiro. Mas tempo, ok? Energia, talento, dom, tantão de coisa que você tem para governar. Diga aí, transformar tudo isso em serviço. Servir as pessoas. Próximo slide, por favor. Então, olha a diferença do alcance dessa pessoa quando ela desenvolve tão bem liderança quanto sucesso, ou quanto dedicação ao sucesso. Amém? Eu quero ser bem sucedido, eu quero ser bom no que eu faço, mas como eu posso transformar isso em algo que vai agregar valor às pessoas? Amém. Estava conversando uma vez com um ministro, de novo, um mestre, e ele disse, graças a Deus que eu sou mestre, só assim eu não tenho que gostar de gente. Né? Eu sabia que você ia se escandalizar, né? Mas tem pessoas aqui que já viram isso acontecer, né, Policarpo? Já viram. Já viram, a gente já ouviu essas coisas por aí. Porque ele estava se comparando com um pastor, né? E parece que só pastor que tem que gostar de gente, né? Então, na minha igreja, toda pessoa que se diz, né, chamada por Deus no ofício ministerial, ela tem que servir nos departamentos. Eu digo que você tem que ver a igreja na vida real, né? Que eu não quero que você venha aqui, ministra aí sobre criação pré-adâmica, adolescência de Lúcifer, e depois... E depois o pessoal da igreja vem perguntar para quem? Para quem? Para o pastor. Pastor, que mensagem profunda foi essa, né? Como que é? Eu digo, não, pregue algo no domingo que as pessoas vão praticar na segunda, amém? De preferência já pratiquem quando sair do culto domingo, amém, gente? Então, esse é esse contexto aqui.
Então não é aquela coisa, você prega algo lindo, transcendental, meu Deus, é praticável? As pessoas vão só ficar admirando o que você trouxe, o que você falou? Não. Isso tem que se tornar em algo que agregue valor às pessoas. Amém? Se tornar um com elas. Melhora a vida das pessoas. Você concorda comigo? Amém? E leve isso para qualquer outra área, né? Na sua profissão, no seu dom que você faz lá fora, enfim. E por aí vai. Então, rapidamente aqui, volta à imagem anterior. Olha só a diferença. Dedicação ao sucesso muito boa, 8. Liderança, 2. E a próxima, olha como muda a abrangência dessa pessoa. Concorda? Então, essa pessoa pode ser muito boa no que ela faz, está treinando o outro. Ela é muito boa no que faz, está estudando como melhorar aquilo que ela faz. Amém? Como tornar isso praticável. Amém? São vários exemplos. Você deve estar pensando em outros exemplos aí também, nesse momento. Amém? E é disso que a gente está falando. Você desenvolver essa mentalidade, essa capacidade de liderança. Jesus disse, meu reino é assim. Quer ser importante? Sirva. Amém? Arruma alguém para servir. E você só serve quando você de fato agrega valor à vida das pessoas. Repito, amém? Quando você é responsável por tornar a vida de alguém melhor com aquilo que você está oferecendo a ela. Amém? Imagina que você ficar 2 dias aqui comigo, praticamente 6 horas me ouvindo, e eu não consegui agregar nada a você. Amém? Você vai me amar se eu fizer isso com você, não vai? Imagina. Então eu tenho que trabalhar, me esforçar para fazer isso que a gente está conversando aqui. Amém, gente? E daí eu quero trazer para vocês algumas questões bem práticas aqui, de como colocar isso em prática. Eu vou começar falando sobre 5 pilares para você construir sua liderança. Amém? Eu tenho um livro, 5 pilares. Por enquanto, gente, só tem um livro desse aí na livraria. A gente está vendo o que faz. Às vezes consegue mais 5 pilares, tá bom? Mas tem disponível no verboshop.com.br, no meu site também, manassesguerra.com. Esse livro aqui, ele é base desse estudo que a gente está vendo aqui. E também esses outros 2 livros meus, Liderar é Preciso e Líder para Voar, tá bom? Todo o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui está nesses livros aqui, né? 5 pilares, ó, você está vendo aí, está dentro desses livros. Vou falar também sobre 10 leis da liderança, né? Vou trazer aqui. Tudo está nesses livros aqui que eu escrevi. Liderar é Preciso, Líder para Voar e 5 pilares para a construção da liderança. E também, gente, muito do que eu vou falar aqui está nesse livro aqui, A Vida no Sentido de Cristo. A gente vai tratar muito sobre resultados, né? Um líder que está em Cristo, ele não analisa os resultados só terrenos. Tudo que você faz está em função da eternidade. Amém? Eu sei que você quer viver muito aqui na terra, né? A gente lamenta quando algum crente, algum amigo nosso morre cedo, né? Morre jovem, que a gente diz, poxa, tenho certeza que tem muita coisa para ele fazer. E eu sei que você quer viver muito aqui na terra, estou certo disso. Mas imagina aqui, fazendo analogia, que essa sala toda aqui é a eternidade e esse púlpito aqui é a tua vida presente. Então, por mais que você viva muito aqui, gente, passa muito rápido. A vida terrena, nossa jornada terrena passa muito rápido. Você dá uma olhadinha nas fotos aí, né, suas, de alguns anos atrás, você diz, uau, né? Encontra alguns meninos que hoje já são adultos, e você, eu te vi, menino, eu vi sua mãe grávida de você, meu Deus do céu, você está ficando velho, hein? Passa rápido. Então você não pode se apegar a isso aqui, como se não existisse isso aqui. Amém? Isso aqui é eternidade, tem tudo a ver com isso aqui. Amém? Tudo a ver. Quando a gente falar de resultados aqui, pensa nisso. Não são resultados do momento. Porque às vezes a gente pode estar correndo atrás de um resultado, né? Porque está trazendo uma certa vantagem ali. Mas que vantagem? Apenas financeira? Apenas material? Está atendendo ao teu propósito existencial? Aquilo está te fazendo feliz de verdade? Pleno? Ok? E a gente vai estudar sobre 5 pilares aqui. E o primeiro pilar, vamos lá? Primeiro pilar, eu vou passar aqui. Olha aí, obrigado, hein? Primeiro pilar, qual que é? Treinar. Você fala comigo? Treinar. Treinamento, gente. Eu gostaria que você abrisse comigo.
E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando Deus cria o homem, né, a gente viu imagem, semelhança, governo, domínio. E Deus fala algumas coisas para Adão e Eva, né? Ele fala assim: enchem a terra. Não é isso? Multipliquem-se. Você sabe que o homem, gente, ele não ia viver para sempre ali no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um protótipo de todo o planeta. Eles iriam estender aquele jardim por todo o planeta. Amém? Eu vi uma pessoa uma vez falando que o trabalho é uma maldição que veio por causa do pecado, né? Eu vi, não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim, né? Claro que você nunca falou isso, né? Mas eu vi uma pessoa falando isso, trabalho, essa maldição, para que foi que Adão foi pecar, meu Deus do céu. Mas, gente, antes de Adão pecar, Deus disse: cultive a terra. Como você acha que ele ia fazer isso? Mentalizando? Grãos. Entrem em cada um desses buraquinhos que foram feitos com esse vento que soprou. Não, gente, ele ia trabalhar. Amém? E é interessante que Deus trouxe casamento depois do trabalho. Olha. Uhum. Amém? Na Bíblia primeiro vem trabalho, depois vem casamento. Olha, opa. São revelações, né, gente? Amém? Então o trabalho está dentro do contexto da liderança. Ok? Cultive a terra, domine, multipliquem-se. Então você tem que se ver assim, como um agente multiplicador. Amém? Um líder, ele multiplica a si mesmo. Então você não vai conseguir multiplicar você mesmo sem você treinar pessoas. Amém? Mas tudo que eu vou falar aqui tem os dois lados. Você vai subindo de nível, vai entendendo quem você é, o seu propósito, vai influenciando outros, treinando pessoas. Mas você também tem que ser alguém que está sendo treinado. Ok? Você tem que ter alguém treinando você. E aí você vai evoluir para treinar pessoas. E quando tiver evoluído para treinar pessoas, vai continuar sendo treinado. Amém. Sabe quando acaba o treinamento? Não chega para mim e diz: pastor, eu estou cansado de treinamento. Você pode orar para que isso acabe, senão eu vou falar a mesma coisa que Reagan falou. O irmão Reagan falou para aquele irmão, né, que veio falar para ele: pastor Reagan, ora por mim para eu não ser mais tentado pelo diabo. Não ser mais perseguido. Ele: Senhor, leva o teu filho agora. Ele: não quero morrer. É a única maneira que você tem de não ser treinado, não ser tentado mais, né? Então treinamento, gente, é algo que a gente sempre deve estar fazendo parte. Amém? Os dois lados, treinar pessoas e também ser treinado. Ok? Se deixar ser treinado. Infelizmente, muitas pessoas quando sobem um pouco ali, ganham um título, ganham posição, não querem mais ser treinados. O pastor chama para uma conversa: vem cá, eu quero dar um feedback. Pastor, acho que o senhor esqueceu, eu sou licenciado agora. Já passou aquela fase de... A revelação verdadeira seria: entendi, agora que eu vou ser treinado mesmo, né? Quanto mais responsabilidade chega, mais treinamento é necessário. Amém? E em Marcos, capítulo 3, versículo 13, abra por favor comigo, Marcos 3, 13. Estão comigo aí? Depois subiu ao monte. Quem subiu ao monte? Jesus. E chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Quantos discípulos Jesus tinha, gente? Mas de uma só vez ele enviou 70. A gente não sabe exatamente quantos discípulos Jesus tinha, mas a gente vê que esses 12 aqui era uma equipe que estava no treinamento. Eu vou chamar aqui de treinamento ministerial. Amém? Por quê? Eu já estou chamando essa atenção aqui. Vai ter um princípio que a gente vai estudar aqui, que é círculo íntimo. Não é todo mundo que tem que participar do teu círculo íntimo. Amém? Tinha esses 12 aqui, e dentro desses 12, Jesus ainda tinha um círculo íntimo. Amém? Eles já faziam parte de um círculo íntimo dentro de uma multidão de discípulos. Está claro aqui para a gente? Se de uma certa vez Jesus mandou 70, então vê só, tem 12 aqui. Já era um círculo íntimo, mas dentro desse círculo tinha ainda um círculo mais íntimo. E é muito importante que nós entendamos isso, para o nosso próprio desenvolvimento. Amém? Chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Versículo 14, então designou 12.
Para quê, gente? Vocês falaram que abriram a Bíblia? Vocês abriram ou não? Então o que diz 14, gente? Designou 12 para quê? Isso, estarem com ele e depois pregar. Então veja que não diz assim, os chamou, né? Os designou para os enviar. Não, antes de enviar, o que diz? Estarem com ele. Então essa fase do treinamento, gente, é a fase que você está com alguém. Ou alguém está com você. Amém? Uma fase muito importante. A gente vai aprofundar isso aqui, mas já vou antecipar para ti. Tem 3 fases no treinamento. A primeira é eu faço e você vê. Ok? No treinamento você tá vendo alguém fazer ou alguém está vendo você fazer. Isso aqui está claro também? Amém? Qual é a tua referência? Quem você vai imitar? Amém? No bom sentido. A segunda fase é você faz para eu ver. Nessas 2 fases é muito importante o feedback. Eu estou fazendo para você ver. Está claro para você? Você está vendo? O que você está compreendendo? Me diz aí se está entendendo por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Ok? Esse feedback. Depois, você faz para eu ver. Eu vou dar feedback para você. Amém? Vem cá. Você fez. Deixa eu te contar aqui com a minha percepção. Amém? Que tem um elogio muito bom, mas tem também a crítica, né? A crítica positiva. Para você alinhar, para você ajustar. Ok, gente? E a terceira fase é você vai fazer para outros verem. Ok? Para outros verem. Eu estive nessa fase de ver alguém fazer. Amém? Estive com o pastor João Roberto, estive com o Guto, e estive, claro, com o Bud Wright, vendo eles fazerem, né? Depois eles me deram feedback, eu fiz para eles verem, né? Mas depois eu fiz para outros verem. E daqui a pouco eu que estava fazendo isso, né? Eu fazendo para outros verem. Esses fazendo para eu ver e depois eles fazendo para outros verem. Amém? Pessoas que estiveram comigo. Primeira igreja que eu pastoreei em Belo Horizonte, né? E muitos estavam ali vendo eu fazer. E um desses é o pastor Gleison, que é supervisor do Ministério Vivo da Vida hoje na Europa. Está lá em Portugal, na base do ministério. Ele está fazendo para outros verem. Amém? Pastor Paulinho e sua esposa Sinara, que são pastores hoje em Porto Alegre. Por um tempo eles estavam vendo eu fazer. Depois eles estavam fazendo para eu ver. E agora eles estão fazendo para outros verem. E eles continuam esse processo. Está claro aqui para a gente? Amém? Continuam esse processo que não tem fim. Algumas pessoas ficam no caminho, ficam. Né? Infelizmente. Mas, gente, aqueles que vão permanecer, vai fazer valer a pena. Amém? Todo o trabalho que você está desempenhando. Amém, gente? Então, nesse treinamento, olha a coisa interessante aqui, né? Olha só, o que é que tem nesse treinamento? Ó? Investir, acreditar, desenvolver. Tem como colocar um pouquinho só de agudo no microfone? Desenvolver, semear. Olha só, quando você está treinando, você está semeando na vida de pessoas. Você está desenvolvendo, você está acreditando. É muito normal na fase de treinamento que você comece a falar para alguém coisas que às vezes nem ela vê. Ok? Pode ser que tenha coisas que você já vê, mas tem coisas que você não vê ainda. E aquele treinador está ajudando você a enxergar você mesmo por outro ângulo. Está claro aqui, gente? O que mais? Olha, compartilhar, ensinar, preparar, encorajar, ativar. Ativar o quê? Processo. Amém? E algo muito importante que a gente precisa entender no treinamento é justamente a ativação, desenvolvimento de processos. Fala comigo, processos. Você está sendo treinado, você está no processo. E processo não é aquela coisa que, sei lá porque eu tô nisso, né? Está valendo a pena, não está? Como é que você está, irmão? No processo. Não é isso, gente. Processo tem que valer a pena, amém? Porque o processo está apontando para uma visão. Ok? E eu quero trazer isso aqui para vocês, né? Um líder, ele tem que carregar um entendimento de pelo menos 3 coisas aqui, né? 3 áreas que o líder precisa ter luz, iluminação, né? A primeira delas é a visão, né? Todo líder tem que ter uma visão com relação à sua vida pessoal e com relação àquilo que ele está envolvido. Você não pode estar envolvido em algo que não faz parte da tua visão pessoal. Por que você está na escola de ministro? Sei lá.
Eu não tenho muito o que fazer na segunda, na terça-noite, eu tô lá. Ah, o pastor me obrigou. Gente, não vai valer a pena ser o seu motivo. Ok? Tem que fazer parte dessa visão que você tem para a vida. Imagina você estar numa igreja que não tem nada a ver com a tua visão. Imagina você casar com uma pessoa que não tem nada a ver com a tua visão pessoal. Ah, eu estou casando com fulano, não tem nada a ver com o que eu penso da vida, né? Mas eu amo ele. A gente conversa, sabe? É eu para um lado, ele para o outro. Meu Deus, como é diferente. Mas que bênção, Deus, na minha vida, gente. Esse casamento está sofrendo aí. Sério risco, concorda comigo? Normalmente as pessoas começam a namorar ali, conversar justamente para entender a visão, né? Não quer dizer, irmãos, que as pessoas vão ser iguais, não é, né? Esquece isso. Você não vai casar com alguém igual a você. Não, vão ter diferenças, amém? Mas os dois querem percorrer uma mesma visão, chegar no mesmo lugar, gente. Senão não dá certo, vai trazer muito dano, muito desgaste para um e para outro. Amém? Um quer uma coisa, outro quer outra. Não dá. Você vai casar com uma pessoa que ama ministério. Aí você fala, se tem uma coisa que eu não quero é ministério. Né? E mesmo que você não tenha um chamado, eu não tenho um chamado, um ofício ministerial, mas meu marido tem, não tem problema, mas você está pronto para apoiar esse chamado? Amém? Eu sou casado com uma mulher que ela não tem um ofício ministerial, ela está no Ministério de Socorros, mas ela está me apoiando aí, em 25 anos de casado, que a gente vai completar esse ano. Amém? Está comigo, me apoiando, está junto comigo ali, em todo esse tempo. E olha que a gente já viajou muito, já começou muitas igrejas, amém? Ela passou por momentos difíceis comigo, mas está comigo. Mas não tem como um querer uma coisa, outro outra. Mas, meu Deus do céu, parei aqui em casamento, vamos andar, né? Isso em qualquer área, tá claro aqui pra gente, amém? Fala comigo, visão. Então, visão é aquela imagem carregada de paixão. Né? Você é apaixonado por aquilo, tem paixão. Não quer dizer que não tem sofrimento envolvido, às vezes até dor envolvida, mas aquilo ali você ama, você quer. Amém, gente? Com relação ao teu chamado pessoal, né? Uma vez a pessoa disse, pastor, o que é chamado? Né? De chamado é aquela coisa que mesmo você sofrendo não quer largar. Amém? Você pode estar passando um momento difícil, chamado, mas que momento difícil, situação difícil. Mas você quer sair? Não quero. Deus me chamou para isso, meu Deus do céu, amém? Isso pode ser um ofício ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, enfim, pastor, mas pode ser também algo que Deus chamou no contexto geral, amém? Deus pode ter chamado para ser empreendedor, um empresário, amém? Ser um psicólogo, ser um médico, enfim. Ele te chamou para aquilo ali. Você tem uma visão para aquilo, amém? Não adianta você tentar perseguir algo que você não tem uma visão para fazer acontecer. Amém? E não adianta você tentar estar à frente de algo que você não tem uma visão. Pessoas não seguem quem não sabe para onde está indo. Ok? Para você está indo, pastor? Não sei não, mas já sabe. Vamos lá. Não. Você tem que saber alguma coisa. Ter uma visão não quer dizer que você sabe de tudo, gente. Você tem que saber de alguma coisa. Tem que enxergar alguma coisa. Amém? É claro que Deus não vai te mostrar tudo, irmãos. Ele é mais perto que você. Ok? Se Deus mostrasse tudo, você dizia, não, ainda bem que o Senhor me avisou. Estou fora, Deus. Né? Amém? Ele não mostra tudo, porque vai ter treinamento envolvido. Amém? Você vai sendo treinado. Aleluia. Preparado. Aleluia. Amém, gente? Fala comigo, visão. Aleluia. A visão, gente, ela é explicada no propósito. Amém? Essa segunda coisa, essa segunda esfera que um líder tem que carregar, propósito. Você pode chamar propósito de missão também, ok? O porquê da tua visão. Eu tenho uma visão para fazer isso, aquilo, outro. Por quê? Ah, sei lá. Porque é o que está dando certo hoje, né? É a moda, é a onda. Não, isso não pode ser um motivo. Ok? Ah, por que você está fazendo isso? Qual o motivo? Por quê? E nós podemos fazer coisas parecidas, gente, mas deixa eu falar, não é igual. Amém? Justamente por causa da visão e do propósito. Eu posso pastorear a igreja, você também, mas nós temos visões diferentes para o que a gente está fazendo. Amém? E a gente está linkado a uma visão macro, né? Eu estou linkado ao verbo da vida, que tem uma visão, uma cultura.
Tanto o que diz respeito à palavra, à doutrina, como com relação ao jeito de ser. E o que eu faço não pode contradizer essa visão macro. Amém? Essa visão macro tem que inspirar a visão micro aqui, a minha visão pessoal. Ok? E eu também posso agregar valor a essa visão macro. Posso melhorar o que está acontecendo nessa visão macro. Amém? Posso chegar na igreja, aquela igreja tem uma visão, aleluia. Mas com o que Deus me deu, eu posso começar a agregar valor também naquela igreja. Com o meu talento, amém? Que vindo assim meus dons. Está claro isso para a gente também, irmãos? Amém, gente? Agregar valor, da visão, o propósito e o potencial. Amém? Então, a visão é explicada no propósito e nutrida pelo potencial. Amém? Nutrida. O potencial, o que eu quero dizer com potencial? É aquilo que você carrega com capacidade para se tornar feitos. Amém? Ações, obras. Não estou falando sobre o que você já fez, mas aquilo que você é capaz de fazer ainda. Amém? E Deus nunca, gente, vai avaliar você apenas pelo que você fez. Deus nunca vai comprometer o teu futuro com o teu passado. Porque às vezes a gente, até por causa de um grande feito no passado, a gente pode usar isso para atrapalhar o futuro da gente. E às vezes a gente, como ser humano, pode fazer isso. Rapaz, que pregação maravilhosa aquela sua domingo. Como aquela, eu acho que não consegue mais não. Meu Deus do céu. Deus nunca vai dizer isso. Deus vai dizer, filha, que pregação aquela, que maravilha. Se eu te contasse que estão por vir ainda. Tem pregação melhor ainda. Amém? É isso, potencial. Amém? O que você é capaz de fazer ainda. Deus aí vai falar isso. O que você fez maravilhoso. Aleluia. Eu sempre falo para os meus líderes. Equilibre gratidão com ambição. Ok? Seja grato. Mas tenha ambição. Não estou falando da ambição carnal, gente. Estou falando desse desejo por prosperar, progredir. Lembra? Deus os abençoou e disse, multipliquem-se, encham a terra. Amém? Avancem. Isso mesmo. É isso. Você querer. Então, teu potencial nutre isso. Amém? Não sei se você já viu alguém cheio de potencial, mas sem visão. Já viu isso? A pessoa cheia de talento, potencial, mas sem visão. Começa uma coisa, começa uma outra, mexe com uma coisa, mexe com outra, se cansa e não tem resultado. Já vi uma pessoa com uma visão maravilhosa, mas que subestimava o potencial. Às vezes uma pessoa tem uma visão maravilhosa e não, mas isso não é para mim não. Ah não, mas Deus chama outros. Não estou pronto ainda, estou esperando em Deus. E ou frase mal aplicada é essa, gente. 2 frases. Estou esperando em Deus e Deus está no controle. A palavra nem... E Deus sabe de tudo. A palavra nem está te controlando, como é que Deus está no controle? Não é? São fugas da responsabilidade. Né? Então, no treinamento, a gente vai ativar isso, desenvolver isso, porque a gente vai chegar no delegar. Né? Delegar é o segundo pilar. Então, ativar isso, a visão, qual a tua visão? Vai treinar, desenvolver. Você está desenvolvendo isso em alguém ou sendo desenvolvido por alguém. Amém, gente? A visão, qual a tua visão pessoal? Amém? Por que você está fazendo parte desse departamento? Quando eu liderei música por mais de 10 anos, e tinha uma coisa que teve uma coisa que eu estabeleci, né? Quando alguém chegava na banda lá e dizia, por que você está aqui? Ah, estou aqui enquanto chega o meu chamado. Eu disse, não quero você aqui então. Lembra, olha, no final diz, ativar processos. E a gente amanhã vai ver isso melhor nas 10 leis, mas processo é algo, gente, que as pessoas não entendem bem, por isso que se perdem no meio do caminho. Você não vai começar pelo final, Deus começa pelo final, você começa pelo começo. Amém? Então pode ser que no contexto da visão, a visão sempre aponta para o futuro. Mas você pode estar fazendo alguma coisa agora que parece não ter muito a ver com o futuro. Mas se você entender o que a gente está falando aqui, você vai conectar uma coisa com a outra. Amém? Por que você está vindo para o departamento de música? Ah, porque não chegou o meu chamado ainda? Não. Eu só quero você aqui, se isso aqui tiver a ver com o teu chamado, com a tua jornada. Amém? Aleluia. Tem que ter a ver com a jornada que você está fazendo agora. E muitas pessoas se perdem nisso, porque não entendem. A gente vai voltar a falar sobre isso aí. Ok? Fala comigo, treinar. Treinamento. Jesus chamou os discípulos para primeiro estarem com ele e depois os enviar, ou seja, para delegar, amém? Delegar a missão. Então, nesse contexto aqui, antes da gente ir para delegar, né? Lembra que eu falei no começo, eu não estou começando pela posição, falando de posição, mas falando sobre missão. O que eu quero dizer com isso? Como a gente chegou nessa fase, eu quero clarear mais aqui.
Eu quero trabalhar mais aqui sobre mentalidade de liderança. Ok? Cultura de liderança. Você pensar como um líder. Amém, gente? Eu dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, a pessoa que tem um chamado de mestre e acha que ser mestre é aquela pessoa que ensina tão profundo que ninguém entende. Né? Ok? O ministro de música está ali, ele está tão envolvido com Deus, aleluia, ama tanto o Senhor, e ele fecha os olhos do começo ao fim do período da música. E ele não atenta que ele precisa abrir os olhos também para interagir com as pessoas, para ver se as pessoas estão indo com ele no processo, né? A gente tem cultos e cultos, né? Públicos e públicos. Muitas vezes a gente pode ter um público ali muito misto, né? Crentes maduros. Tem crentes ali, tem culto, irmãos, que tem crentes maduros ali, que você começar cantando em línguas, eles vão junto com você. Você tem que saber que às vezes tem pessoas ali que não vão entrar nesse nível já. Ok? Imagina, o culto domingo à noite, às vezes eu começar já cantando em línguas, pode não ser o mais adequado. Amém? Eu já começo escutando. Vamos salmodiar, salmodiar, salmodiar. Pode ter uma pessoa nova ali que falou, sal de quê? Como que é isso aí? Nem saber o que é isso, né? E você vê a melhor maneira de trazer as pessoas com você, né? Eu falo pro pessoal lá da música na igreja, começa para cima, começa lá em cima, começa com alegria, né? As pessoas já irem com você ali, amém? Interage, você fecha os olhos para as pessoas também te seguirem, mas abre também, para você ver se as pessoas estão seguindo, amém? Às vezes você tem que descer um pouco o nível, entender isso no bom sentido, amém? Mas você tem que dizer, pois é, o nível hoje podia ser mais alto, eu tive que descer por causa do nível de vocês hoje. Não tem que fazer isso também, amém? Não é isso. Não é isso, amém, gente? São exemplos da mentalidade de liderança, né? Eu posso ser um diácono. E aí, por eu não entender o processo, né? Eu estou lá na portaria da igreja, todo chateado. O visitante chega mais animado que eu, né? Boa noite, graças a Deus. Boa noite, tem lugar ali, tem cadeira, pode sentar, fica à vontade. Aí ele tá levando água para o ministro e falando para as pessoas, eu estou levando hoje, mas amanhã vão trazer para mim. Aí o pastor vai falar com o diácono, né? O pastor vai falar com o diácono, o que está acontecendo, está chateado, esse não é o meu lugar. Eu sou pastor no ofício. E onde me colocaram? Se viesse falar comigo, eu diria, que inteligente foi esse? Que visionário foi esse? Se você se vê como pastor. Você já é pastor, meu filho? Não sou ainda não, mas você um dia. Então, diaconato é um bom lugar para você estar agora. Excelente laboratório para um pastor. Eu sou professor, mestre no ofício. E me colocaram no departamento infantil. Onde está a visão dessa igreja? Eu perguntaria, quem foi esse visionário? Que laboratório maravilhoso para um mestre é o departamento infantil. Amém? Está claro aqui? Eu sou front vocal. Me colocaram no back vocal. Eu não fui chamado para estar atrás. A palavra diz, tu és cabeça e não cauda. Isso acontece? Acontece. Por falta de entendimento do processo. Amém? O que eu estou fazendo hoje tem a ver com o lugar que eu quero chegar amanhã. Lembra? A visão. O propósito. Amém? Eu não posso estar desperdiçando meu potencial. Eu estou gastando aqui em direção a uma visão. Amém, gente? A essa visão, ao processo. Tem que fazer parte. Quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, eu já tinha vindo, eu estava vindo de uma outra igreja. Nessa outra igreja eu já cantava. Eu já compunha música, não vou falar para vocês que eu compunha, né? Não precisa saber a música que eu fazia na outra igreja. Mas já cantava, cheguei no Verbo da Vida, fazer rema, reaprender, gente, muita coisa. As pessoas não me conheciam. E você tem que estar com essa cabeça de treinamento. Amém? Se tiver que recomeçar, recomece. Amém? Vou chegar no lugar que está começando, eu não tenho que chegar ali, estar falando para todo mundo do que eu sei, do que eu já vivi. Calma. Bem, fica calmo. Deixa aquele ambiente te absorver. Eu já falei isso, né, algumas vezes, que muitas vezes na igreja está começando, pessoas que vêm de igreja que já existe, já são estruturadas, acabam sendo um problema. E não deveria ser assim, concorda comigo?
Não, peraí, professor, tem alguma coisa errada. Eu estou começando na igreja, vem alguém de uma igreja já estruturada. Ela não vai ajudar? Claro que ela vai ajudar, depende. Depende. Porque a igreja está começando. Eu coloco lá uma irmã para ensinar as crianças. Gente, a igreja está começando, eu estou treinando. Aí chega aquela irmã da igreja já estruturada, né? A minha igreja mal tem um departamento, a outra tem 35 departamentos. Aí chega a irmã, né? E vê aquela pessoa ensinando, diz, não, pode sentar. Vai assistir o culto, eu dou aula aqui. Ou então é o irmão ministrando música, está lá aprendendo, aí chega aquele irmão já experiente e diz, pastor, domingo, pode deixar que eu canto. Pode deixar. Eu já cantei, já ministrei na outra igreja. O que acontece? Você impede o crescimento dessa igreja que está começando. Amém? A gente tem que ter essa mentalidade do treinar. Amém? Não é sai para eu fazer. Lembra? Tá bom, eu posso até fazer. Olha, domingo eu vou fazer e você vê. Ok? Domingo eu vou fazer, você vai ver. No outro você vai fazer, tá bom? Eu vou ver, te dar feedback. É totalmente a mentalidade. Concorda comigo? Lá nas crianças, olha, deixa eu te contar. Eu venho da igreja, lá eu servi. Participei do crescimento lá também. Você está começando, que coisa boa. Domingo eu vou dar aula, tá bom? Que bom que você deu aula hoje, que bom que você está aqui servindo. Eu vou dar aula, você fica vendo. Aí você vai me fazer perguntas, tá bom? No outro você vai ensinar. Para eu também te dar feedback. Não é diferente isso, gente? Amém? Isso em qualquer contexto. Por que muitas igrejas não crescem, irmãos? Porque eu estou começando na igreja ali, eu sou experiente, claro. Muitas vezes você é a melhor pessoa no lugar que você está, porque só tem você. Amém? Quem é o melhor pregador aqui? Eu. Quantos mais tem aqui? Não só tem eu. Você está começando na igreja, você é experiente. Claro que o melhor pregador vai ser você, mas você tem que investir no treinamento, desenvolver pessoas. E pode acontecer, sim, de você começar a treinar pessoas e a própria igreja dizer, não, peraí, pastor, você pregando é muito melhor. Não coloca fulano para pregar, não, é muito ruim. Não cai nessa. Não é que a igreja vai ser um show de calouros, ok? Não é que todo domingo tem que ser alguém sendo treinado, mas você tem que investir nas pessoas. Eu passei por isso, né? Belo Horizonte foi a primeira igreja que eu pastorei, foi muito marcante para mim. Minha primeira experiência de pastoreio, e muitas vezes eu colocava pessoas para pregar, e uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, olha, pastor, quando for colocar ele para pregar, avisa para a gente não vir. Mas sabe, esses são os que hoje estão aí, ó, na Europa, amém? Porto Alegre, estão espalhados aí pelo Brasil. Amém, pastoreando, pregando a palavra. Ok, gente, o treinamento é muito importante para o desenvolvimento, olha, desenvolvimento do dom, compartilhamento de experiências, concorda comigo? E para a ativação do que eu falei aqui, da visão, do propósito, do potencial. Você pode ver uma pessoa cheia de potencial, mas sem visão. Você pode ver uma pessoa com visão, mas sem entender o porquê, o propósito, tem uma visão maravilhosa, não entende o porquê. Amém? Pode acontecer isso. A gente precisa desenvolver os três. Fala comigo, visão. O que mais? Propósito e o potencial. Uma coisa ligada à outra. E o treinamento é um excelente laboratório para a gente fazer isso, ok, gente? E a gente treina para chegar no segundo pilar, que é o quê? Delegar. Se você quer delegar sem treinar, você pode estar delargando, não delegando, ok? Às vezes pessoas delegam porque querem se livrar do abacaxi, né? Quem pode pegar isso aqui e tal? Mas às vezes não, às vezes pessoas estão bem intencionadas, mas elas não entendem sobre o treinamento. Muitas vezes até reconhecem o dom, eu reconheço o dom em você, que maravilha, você tem potencial, elas estão certas, mas não entendem a necessidade do treinamento, ok? E deixa eu adiantar falar algo para você que acontece muito em igreja, gente. Acontece muitas vezes de uma pessoa ter que ocupar uma posição sem ter sido treinado para ela. Em igreja acaba acontecendo isso. Você pode assumir, eu não tenho outra pessoa, só tem você, aquela pessoa fiel, mas eu não fui treinado. Então, mesmo em casa assim, você não pode abrir mão do treinamento. Amém? É aquele treinamento, né, que vai acontecer, meio que ao contrário, né? Você tem que correr atrás disso. Eu estou delegando isso aqui, nem treinei você, mas vamos lá, fazer um intensivão com você. A gente não pode abrir mão do treinamento. Amém, gente? Não pode desenvolver aquela pessoa. No treinamento tem algo muito importante também, que se manifesta aqui no delegar, que é passar a visão. Ok? Fala, passar a visão. Não abra mão disso. Porque no treinar, muitas vezes você pode encontrar alguém com muito talento, com muito potencial, e você não tem tempo para passar a visão, ou não quer perder aquela pessoa. Não sei passar a visão, sei lá se ela vai ficar comigo ou não.
Eu estava na igreja certa vez e tinha um ministro de música, né, cantando, ungido, uma voz belíssima, fazendo muito bem o trabalho, mas aí ele começou a cantar umas músicas que tá fora do nosso contexto de doutrina, né? E eu falei com o líder, cara, essa música que ele está cantando, antes que eu terminasse, ele falou, não, já sei, mas se eu for falar agora, ele sai. Eu disse, a diferença é que se ele sair agora, ele sai sozinho. Se você deixar uma pessoa que não tem a visão, tendo influência dentro do seu contexto, ela vai influenciar outros. E pode levar esses outros com a visão dela. Ok? Você não pode abrir mão de passar a visão no treinamento. Amém? Outra coisa que vai se revelar aqui no delegar, se a pessoa tem a visão ou não, mas também a questão do não só treinar para fazer, mas treinar o ser. Ok? Amanhã a gente vai aprofundar isso. Mas você não pode, gente, abrir mão do caráter em função do talento. Ok? Mas pastor, ele está pregando, prega muito bem, mas você tem problema de caráter. Não tem problema não, filho. Prega bem demais, é muito talentoso. Você vai ter sérios prejuízos com isso. Sérios prejuízos. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Mas isso tem que levar muito a sério, gente, isso, sabe? Você não pode negociar caráter. Ok? Não pode negociar isso. Porque vai chegar nessa fase aqui, do delegar, que você vai expor a pessoa que você treinou, você vai passar a missão. Ok, gente? Olha só. O que é delegar? Vamos falar juntos? Confiar, enviar, descentralizar, sonhar, transferir, maximizar, reproduzir, agregar, promover, perpetuar. E isso é diferente de delargar. Ok? Então, tudo isso aí está dentro do delegar. Tá bom? É interessante que quando você está treinando alguém, tem uma espécie de checklist de treinamento. Né? Quem é essa pessoa? De onde ela veio? Quais os dons, os talentos que ela tem? Quem ela influencia? E no delegar, isso vai, olha, se confirmar. Eu vou enviar essa pessoa, eu vou descentralizar a minha autoridade. Ok? Você delega e essa pessoa recebe, sabe o que, gente? Autoridade. Você pode falar comigo? Autoridade. Isso é sério. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que eu sei que tem pessoas muito boas aqui, talentosas, cheias de potencial aí, mas você acha que consegue influenciar todo tipo de gente, todas as tribos? Você acha que consegue? Eu sou pastor de uma igreja, numa capital brasileira. Eu fico imaginando a quantidade de tribos que tem naquela cidade, em Curitiba. E eu não consigo influenciar todo mundo. Ok? Mas na minha igreja eu tenho pessoas muito diversas que podem influenciar boa parte dessas tribos. Concorda comigo? Então no treinamento você tem que observar isso, né? Um líder não pode ter ciúme, porque alguém influencia um tipo de gente que ele não influencia. Ok? Porque no delegar isso tem que estar bem definido. Beleza? Aquela pessoa vai começar a ter influência sobre um tipo de gente que você não tem, você não ficar correndo atrás com ciúme. Imagina, na minha igreja tem um casal que lida com adolescentes, jovens. Eu não consigo influenciar essa tribo, gente, como eles influenciam. Né? Já são coroas, né? Eu brinco com eles, né? Os jovens coroas, mas eles parecem adolescentes influenciando aquela turma. Ok? Você pode ter alguém que tem um dom diferente do teu, de pregar, de ensinar. Como na certa igreja, chegou uma pessoa assim, e aí os irmãos da igreja gostaram muito daquela pessoa que chegou na igreja, aquele irmão, foram falar com o pastor. Pastor, ele prega bem, ele ministra bem, coloca ele para ministrar várias vezes, mais vezes. Aí o pastor transformou isso numa pregação domingo. Eu quero dizer que o pastor dessa igreja sou eu ainda. Não precisa ficar pedindo para colocar fulano ou ciclano. Quando Deus falar, eu coloco. Gente, isso é fraqueza. Isso é fraqueza. Então, se no treinamento você age assim, misericórdia. Como você vai chegar no delegar? Você vai acabar gerando pessoas fracas, frágeis, né? Uma competição predatória. Você vai delegar pessoas, poder a pessoas que vão ficar uma competindo com outras. Porque você mesmo está inspirando isso. Estou conseguindo ser claro nisso? Amém? Então, essas coisas têm que ser definidas no treinar para a gente chegar no delegar. Né? O checklist, quem é você? Quem você influencia? De onde você vem? Qual a sua história? Amém? A questão do potencial, do talento, o caráter. Tudo isso tem que ser colocado.
nesse checklist para o treinamento. Amém? E você entender quem é essa pessoa. Uma vez eu conversei com um pastor e disse, eu estou treinando pessoas sim, mas elas são muito diferentes de mim. Eu disse, isso não é bom. Eu celebraria isso. Imagina, eu estar treinando um monte de gente, todos iguais a mim, gente. Meu Deus do céu. Que tédio. Tem que ter pessoas diferentes, concordam comigo? Vocês estão concordando muito não, né? Beleza. Vocês só querem gente iguais a você, né? Então o que é que o líder faz? Essa pergunta, caráter. Diga assim, caráter. Quem o líder é? Amém? Então, potencial. O que esse líder é capaz de fazer? Caráter. Quem esse líder é? Tudo isso tem que ser levado em consideração no treinamento. Amém? O que esse líder já fez? Você tem que ter esse equilíbrio. Você não pode desprezar a história da pessoa, mas também não tem que trazer a pessoa, gente, do jeito que ela está. Ah, você já foi pastor? Que maravilha. Então você já é pastor aqui também. Não faz isso, né? É um risco.